Imagem. Bom. Tá vendo? Tá aparecendo? Tá, né? Tá. Todo mundo está enxergando bem? Então, as boas práticas, né, numa maternidade da iniciativa Hospital Amiga da Criança, uma revisão. Nós estamos... Pode passar o próximo, Mariana. Então, nós estamos no mês de agosto, que é considerado o mês de agosto dourado, né? Porque o leite, o principal alimento do bebê, o leite humano, é o alimento ouro. Então, por isso que passou esse nome. E nós tivemos agora a Semana da Amamentação, Mundial da Amamentação, que é o ABA, ela é uma organização internacional que cada ano ela dá uma temática. A temática desse ano foi fortalecer a amamentação, educando e apoiando, e colocando a importância da educação, do preparo dos profissionais, das mães, dos acadêmicos, no programa curricular das escolas, para que todo mundo fale a mesma linguagem e possa melhor apoiar essas mães. Próximo. Então, esses objetivos, né, da Semana Mundial é de informar as pessoas tudo sobre o papel de fortalecer essa rede de apoio, assegurar a segurança alimentar, né, divulgar as ações de fortalecimento para capacitação dos atores. Aqui os atores se considera também as mães, as gestantes, os atores também profissionais, né? Próximo, pode passar o próximo. Eu tenho um negócio aqui que aparece na tela. E Mariana, aparece aqui, desmigue, não sei se eu desligo isso aqui. Eu estou com medo de... Bom. Não mexe nada, Nina. Não? No teu não aparece? Então tá Segue, bom. não aparece. A recomendação do Ministério da Saúde, nessa estratégia global, ela tem dois princípios importantes. Uma que está lutando muito é o aleitamento materno na primeira hora de vida. Seria aquele aleitamento materno, aquele contato pele a pele da criança e já iniciar na sala de parto. Isso é uma coisa que está se avançando muito nas maternidades. No Figueira também nós temos tido bons resultados comparados com os antigamente. E a outra é o aleitamento materno manter exclusivo por 6 meses, né? Sem água, sem chá, sem nada, e complementando até 2 anos com alimentação saudável, mas que o bebê continue sendo amamentado. Próximo. Próximo, Helena. Então, há alguns indicadores, né, para amamentação. Deixa eu tirar isso aqui. Consegui. Os indicadores da amamentação exclusiva. Então, esse é um grande desafio. E a Organização Mundial de Saúde, ela coloca como uma meta para 2025 que, no mínimo, 50% das crianças sejam amamentadas exclusivamente até os 6 meses, só no seio materno. E a agenda de 2030 é para 70%. Então, como é que está essa situação no Brasil? No Brasil, dados recentes mostram uma prevalência em ascensão, mas ainda não chegou na meta. Então, é a amamentação exclusiva, e na última pesquisa de 2006 foi de 37,1. Na pesquisa de 2020, houve um avanço para 45,7, né? Então, nós estamos com um déficit ainda nessa meta para 50%. Próximo. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17, se a gente for analisar cada objetivo desses, né, erradicação da fome, saúde com qualidade, educação com qualidade, todos têm uma implicação com o aleitamento materno, né? Então, já se comprovou que o aleitamento materno ele está inserido em todos os objetivos sustentáveis de desenvolvimento. Próximo. Então, o aleitamento materno e os objetivos de desenvolvimento sustentável, então, a amamentação é uma ação-chave para o alcance dos 17 objetivos, né? A amamentação também contribui para a equidade, né? Para o rompimento do círculo de pobreza,
da fome e da redução da mortalidade infantil. Então, já tem várias pesquisas mostrando isso, o quanto a amamentação é importante nesse sentido. Próximo, Mariana. Só um minutinho. Fechar a porta. Um dos objetivos do sustentável é a saúde com qualidade. Então, assim como há muita, às vezes, propaganda erradas em relação a leites artificiais, nós devíamos de nos unir e fazer a marketing do leite materno. Então, já tem várias evidências dos benefícios do leite humano, né? Menor incidência de diarreia, pneumonia, infecção de ouvido, até nas infecções urinárias, contra a desnutrição, diabetes, obesidade. Agora também descobriram que ele é um fator de proteção não só do câncer da mulher, mas do câncer da criança também no futuro. Que através do microbioma, né, e da epigenética, eles viram que a programação metabólica e imunológica, os seus efeitos curto e a longo prazo. Então, o leite humano, ele vai reverter, às vezes, uma expressão fenotípica ruim, silenciar essa expressão genética sem alterar o DNA. Então, eles já comprovaram que o leite humano pode evitar futuras doenças que provavelmente aquela criança teria no futuro. Isso foi uma descoberta nova. Menos problemas ortodônticos, fonoaudiológicos, né? Melhor desempenho em testes de QI. Então, César Victor, um grande pesquisador de Pelotas, da Universidade de Pelotas, ele fez um estudo de coorte acompanhando um número X de crianças até a fase adulta. E se observou que essas crianças que eram amamentadas exclusivamente e continuavam sendo amamentadas depois, elas tinham um desenvolvimento melhor cognitivo, na inteligência, e iam melhores nos vestibulares, depois no estudo universitário e na sua vida profissional. E também que reduz os riscos de enterocolite necrotizante em recém-nascidos prematuros. Próximo. Só uma revisão para a gente fazer uma reflexão. Então, na amamentação, tem 2 hormônios muito importantes, que é a prolactina e a ocitocina. Porém, os hormônios da tireoide, o hormônio da insulina também contribuem. Então, às vezes, uma mãe diabética, uma mãe que tem hipotiroidismo, isso às vezes pode dificultar um pouco. Mas os principais hormônios é a prolactina. Então, a prolactina, ela é secretada mais durante a noite. Por isso que a mãe não deve nunca deixar de amamentar à noite, porque senão de manhã ela vai estar, às vezes, com a mama túrgida, e é o momento que ela mais produz leite, né? Então, a cada mamada do bebê, além dessa produção, ela está muito estimulada pela sucção. Não só pela sucção, também quando se faz uma massagem, uma ordenha, que está retirando leite, também está estimulando essa liberação da prolactina, produzindo mais leite, né? Então, todos esses impulsos nervosos, na hora que suga, estimula, ele vai até a hipófise e vai estimular essa produção de leite. O hormônio ocitocina, ele atua antes e durante a mamada. Então, quando o neném suga também, ele libera mais ocitocina, e a ocitocina faz uma contração entre os alvéolos das células mioepiteliais, fazendo que haja uma saída do leite, né? E, ao mesmo tempo, ela contrai o útero. Então, quando uma mãe está amamentando e reclama que está sentindo uma dor baixo o ventre, uma cólica, a gente tem que orientar essa mãe que isso é normal, porque é a ação da ocitocina, que nas primeiras horas depois do parto, ela ajuda prevenindo a hemorragia, e assim também a involução do útero, né? Enquanto que a prolactina, ela inibe a ovulação, com menos risco dessa mãe, nos 6 primeiros meses, que ela esteja amamentando exclusivo e ainda não ficou menstruada, ela se torna um método anticoncepcional. É óbvio que não é 100% garantido, né? Próximo. Próximo, Mariana. E a ocitocina também, ela tem 2 efeitos, ela pode facilitar e pode dificultar,
Então, aqui na ocitocina tem muita relação com o hipotálamo e com as condições emocionais. Então, se a mãe está tranquila, está sendo bem atendida com os profissionais, não está sofrendo nenhuma violência obstétrica ou qualquer desentendimento, ela, pensando bem no bebê, ouvindo os sons do bebê, olhando para o bebê, sem conflitos, ela vai liberar mais esse leite. Por outro lado, se a mãe está muito estressada, preocupada, com dor, às vezes tendo conflito, às vezes com a equipe profissional, isso também dá um reflexo de bloqueio. Então, o nosso atendimento, nossa postura frente a essa mãe também influencia nessa saída do leite, assim como o apoio da família e de todas as pessoas do ambiente. Próximo. Próximo, Helena. Então, na realidade, para essa mãe produzir uma boa quantidade de leite, ela precisa do apoio de todos. Não é só do profissional de saúde, é no ambiente de trabalho, tem um lugar para ela tirar o seu leite, a rede social também dando boas informações, as estratégias do governo, as ONG, a legislação, né, as licenças, né, a família apoiando, a comunidade. Então, assim, na realidade, é toda essa dinâmica que forma como se fosse uma corrente, né? Um ajudando o outro, né? Então, vinculado com esse apoio e com a educação, vai fortalecer a amamentação. Próximo. Então, o serviço de saúde, por exemplo, aí no Fernando Figueira, nós temos como unidade de referência a unidade básica de Copacabana da Siqueira Campos, né? Então, essa unidade básica, ela faz o pré-natal e atende essa mãe no pós-natal. E na maternidade vai ser o parto e o nascimento. As mães, algumas mães com risco fetal ou outros problemas, que não seja tanto risco materno, elas vão fazer o pré-natal no Fernando Figueira. Mas essa parte, principalmente de baixo risco, ela vem. E temos também aquelas mães que vêm de várias unidades básicas do Rio de Janeiro, porque elas foram transferidas de um pré-natal de baixo risco devido ao risco fetal, né? Então, se ela tem um risco fetal, ela pode ser transferida para o Fernando Figueira para fazer o pré-natal, né? Então, todo esse bom atendimento, tanto no pré-natal como durante o parto e pós-parto, são boas práticas que vão favorecer no sucesso do aleitamento materno. Próximo. Uma das estratégias também é a iniciativa Hospital Amigo da Criança, né? O Fernando Figueira está desde 1990 que ele recebeu o título. O hospital ficou 10 anos trabalhando para conseguir o título, era avaliado e não passava, até que conseguiu. Então, nós estamos já com mais de 20 anos, né, com o título de Hospital Amigo da Criança. E esse título é renovado a cada 2 anos, há uma avaliação para renovar o título. Então, essas boas práticas, para um Hospital Ser Amigo da Criança, ele tem 4 critérios, né? São 4 critérios. O primeiro critério são os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, que nós vamos comentar aqui. É o primeiro critério. O segundo é a lei, que é a NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimento para lactentes da primeira infância. Então, é uma norma que regula a questão da propaganda, é uma norma que proíbe que o hospital tenha quadros lindos de aleitamento materno e embaixo tem um carimbo da Nestlé. Que o profissional ande com pastinha da Nestlé, canetinha da Nestlé, assim, e que não haja nenhuma propaganda, porque essa propaganda vai contra o aleitamento materno, vai incentivar as mães a usar o que não é o ideal. É claro que existem alguns casos das mães de HIV, ou algumas situações que às vezes vai precisar. E o Cuidados Amigo da Mulher. Então, antes de 2014, a iniciativa Hospital Amigo da Criança não incluía o Cuidado Amigo da Mulher. Então, essa é mais atual, né? Então, essa humanização do parto, a participação do pai na sala de parto, todos os cuidados amigos da mulher que nós vamos falar aqui. O quarto critério é a garantia do livre acesso dos pais de recém-nascidos na UTI neonatal. Então, os pais, desde 2012, essa lei, eles têm direito de participar do cuidado, de ficar o tempo que eles quiserem na UTI. Então, é proibido alguém chegar e falar para um pai:
pai se chegou atrasado, a visita é só das 9 ao meio-dia. Então, não existe horário para a permanência e a visita dos pais. Os pais não são visita na UTI, então a gente tem que considerar isso, pai não é visita. O pai chegou, nós temos que viabilizar a permanência dele lá dentro. Eu quero até dar os parabéns para o pessoal da UTI no Natal, que agora eu estive lá semana passada, e eu vi que em todos os leitos tem uma cadeira ou tem uma poltrona para acomodar essas mães. É óbvio que a gente ainda não tem um quarto que comporte todas as mães, mas tem alguns leitos também, um quarto para essas mães. Então, o Fernando Silveira está avançando nesse sentido também. Próximo. Próximo. Então, o primeiro passo é as normas, né? Então, todas as unidades onde passa uma gestante tem que ter as normas. É no banco de leite, é no pré-natal, é no alojamento conjunto, é na UTI neocirúrgica, inclusive estava até faltando, eles vão colocar agora, na sala também de medicina fetal, no alojamento conjunto, na enfermaria de gestante. Então, todos esses locais, na entrada do hospital tem que ter um cartaz, o hospital tem que, assim, qualquer pessoa que entre saiba que ali é um hospital amigo da criança. Próximo. Então, o segundo passo, olha só, gente, existe uma sequência lógica nesses 10 passos. Por exemplo, o segundo passo, primeiro, um hospital tem que ter as suas normas, né? Não pode ter seus critérios de acordo com o setor. Segundo, tem que ter o treinamento e a capacitação dos profissionais. Então, todos os profissionais, no máximo até 6 meses que estejam na casa, já devem ter feito o curso. Então, por isso que, às vezes, o comitê de aleitamento promove, às vezes, 2 ou 3 cursos no ano. Todos os residentes que entram no hospital, eles passam por esse curso. É um curso de 20 horas, onde tem uma parte teórica e tem uma parte prática. Então, isso é muito importante, porque precisa os profissionais falar a mesma linguagem. Eu não posso dar uma orientação para a mãe, o pediatra chega a dar outra orientação, o obstetra já fala outra orientação, deixa a mãe confusa. Então, todos têm que falar a mesma linguagem e têm que falar orientações que têm evidência científica para isso. Então, muita coisa antiga mudou. Então, as pessoas têm que se atualizarem e dar a orientação certa. E mudarem, às vezes, a sua rotina de trabalho, que às vezes é complicado. Às vezes a pessoa, não, mas eu sempre agi desse modo, mas precisa se atualizar. Próximo. No passo 3, é a questão das gestantes. Então, as gestantes precisam participar de grupos educativos. Nós temos 2 grupos que ocorrem sempre lá no pré-natal e temos 2 grupos durante a semana, acho que é quarta e quinta, no banco de leite. Então, esses grupos, nós temos um grupo heterogêneo, nós temos mães com risco fetal e mães que não têm risco fetal. Então, nós vamos ter que passar tanto essas orientações com relação à manutenção da lactação, como pega a posição, a importância do aleitamento materno, como fazer uma ordenha, os riscos de chupeta e mamadeira, e também é uma exigência que toda gestante saiba, passe no treinamento sobre os cuidados amigos da mulher, que seria toda a humanização do parto, contato pele a pele, porque isso elas vão entrevistar essa gestante, elas vão perguntar o que elas sabem sobre o cuidado amigo da mulher com relação à sala de parto. E nessas treinamentos com a gestante, a gente sempre inclui a família, o pai, né? O avó, a companheira, seja quem for. Então, quanto mais tiver a participação da família, melhor ainda, porque a família vai fortalecer. Então, é um processo educativo, tanto para a gestante como para a família. Próximo. Próximo, Helena. Então, todas essas informações, né? A mãe precisa saber também o que é o alojamento em conjunto, os cuidados amigos da mulher, por que não deve oferecer chá e água, e só o aleitamento materno, essa importância, né? A amamentação em livre demanda, o uso do copinho, os sinais de fome, pega e posição, massagem, ordenha, os direitos que eles têm na UTI. Então, todas essas informações, fora o que as mães perguntam nesse grupo. Então, o que se recomenda pelo Ministério da Saúde, que esses grupos não sejam uma aula, seja assim uma roda de conversa, onde o profissional vai sentar no mesmo nível e elas vão se apresentar falando um pouco da história delas e as dúvidas que elas têm. Então, em cima da demanda dessas mães,
a gente vai passando as orientações, sempre de uma maneira didática, usando mama cobaia, usando bonecos, usando bastante material que seja lúdico e educativo, né? E só que você precisa saber que não pode fazer um grupo e sem passar essas informações importantes, mas sempre surgem outras informações de acordo com a demanda do grupo. Próximo. Próximo, Mariana. Então, um desafio no pré-natal são essas rodas de conversa e também, como nós temos a Rede Cegonha, né? Então, também a gente faz a visita na maternidade. Essas visitas são agendadas e a equipe do pré-natal vai acompanhar essas visitas. Então, quando elas chegam no terceiro andar, na unidade da maternidade, a enfermeira da enfermaria de gestante, a Adriana, vai falar sobre todas as rotinas, coisas mais importantes para a mãe ali, sobre o parto em si. Depois, elas vão também lá para o centro obstétrico, onde elas vão conhecer todas as medidas de alívio da dor, ela conhece o centro obstétrico, e vai conhecer também o alojamento conjunto. Em alguns casos especiais, quando tem muita mãe de risco fetal, a gente fala também sobre os direitos que elas têm na UTI, só que, como o grupo é grande, a gente não entra na UTI no Natal, mas só mostra, às vezes, pela janela, mas nos outros eles entram. Próximo. E também, nesses grupos, nós temos mães que precisam de um atendimento individualizado. Então, na segunda-feira, tem uma consulta de enfermagem lá no pré-natal, que a gente atende as mães, por exemplo, as mães que têm HIV. As mães que têm HIV, elas passam pelo clínico e passam também pela infectologista, que é a doutora Jussara, extremamente carinhosa e competente para orientar tudo com relação ao tratamento dessas mães. E essas mães vão receber uma orientação individualizada, como preparar o leite, como os cuidados de higiene, os cuidados também de transmissão da doença, a importância dela não amamentar, por que ela não vai amamentar, os riscos de contaminação, de transmissão, as manobras de inibir a lactação, né? Ela vai receber depois lá na maternidade a carbegolina para inibir, mas vai usar também compressas de gelo. Então, todas as orientações. Nós já tivemos também mães cegas, que nós tivemos que dar orientações especiais separadas. Mães surdas, é muito frequente ter lá no banco, no alojamento conjunto. Então, começamos a trabalhar também com Libras, para poder se comunicar melhor com essas mães. E tem mães também, o Fernando Figueira tem mães que vêm de tudo que é país, né? Tem mães do Haiti, mães de outros países, com outras línguas, que às vezes a gente tem até essa dificuldade, às vezes, na comunicação. Próximo. Nessa visita, né, mostrando a visita, as enfermeiras obstétricas entram em detalhes, explicando para a mãe, e quando elas entram no centro obstétrico, é feito um simulado com elas, como que usa essa bola, como os exercícios, fala também sobre todas as medidas não farmacológicas para alívio da dor. E ela também, uma coisa boa nessas visitas, que elas ficam conhecendo os profissionais ali da maternidade, então elas já vão se familiarizando com o ambiente. Isso é muito educativo e muito saudável. Próximo. Colocou um curativo no de cima, um curativo no de baixo, e ela falou que é bobagem mexer, porque já está muito consumido, vai cair daqui a pouco. Aí ela falou assim que, olha, Nina, tem que ligar seu microfone. Eu fui desligar o da colega, acabei desligando o seu também. Desculpa. Tá. Agora está funcionando? Tá escutando, Mariana? Mariana, tá ok? Então, volta um pouquinho, Mariana. Volta primeiro. Então, os cuidados amigo da mulher começa sobre a garantia da mulher escolher o seu acompanhante. Ela vai escolher quem vai ficar na sala de parto e quem vai ficar no alojamento conjunto. Então, isso a mãe, antes de internar, ela já deve estar isso definido na cabeça dela. E ela tem o direito de escolher. Não é
não é condicional. Ah, mas hoje é obstetra tal. Obstetra tal não gosta de acompanhante. Não é opcional, é lei, né? Essa lei começou em 2005. E foi um processo também demorado para implantar isso no Figueira. Hoje isso já está oficializado, né? Mas pode chegar um obstetra novo e dizer, não, na minha cirurgia, na minha cesárea, no meu parto normal eu não quero. Não, é um direito que eles têm. O pai, a família pode até levantar um processo, porque é um direito que eles têm. Ninguém pode negar esse direito. Tem maternidades que não permitem, mas estão erradas. Outra coisa é ofertar líquidos e alimentos. Antigamente, a gestante ficava em total jejum. Hoje já tem evidência científica que não há necessidade de ser total jejum. Vai ter uma dieta leve, líquidos, sem problema. Terceiro, incentivar a mulher a andar e se movimentar. Então, a mulher que está lá na enfermaria de gestante, às vezes ela vem andando, ela vai caminhar um pouco lá dentro da enfermaria, que isso tudo vai ajudar para o seu parto. Então, a não ser que haja uma restrição, né? Deslocamento de placenta e tal. Se há uma restrição, a mãe vai ser encaminhada para o centro obstétrico de maca ou de cadeira de roda. Mas, normalmente, não. Próximo. Outra coisa também, a mãe também escolher a posição, né? Então, lá na sala de parto, eles já têm banquetas para partos de cócoras. Então, a mãe pode escolher também a posição que ela quer o parto, né? E esse acompanhante que está lá na sala vai ajudar fazendo massagem, confortando essa mãe, segurando essa mãe. Então, tem várias... O acompanhante sempre vai ter uma ação ativa lá na sala de parto. Próximo. Garantir à mulher ambiente tranquilo, um ambiente calmo, sem muita conversa, sem muita gargalhada, sem muita risada. O acompanhante também, a gente ensina o acompanhante a fazer massagem, o acompanhante pode fazer massagem nas costas da mãe, segurar na mão da mãe, diminui a luz, às vezes pode também trazer uma lâmpada especial para ter uma cor especial. Próximo. Próximo, Mariana. O exercício com a bola, né? Às vezes o profissional mesmo faz a massagem, um banho morno no chuveiro, isso vai ajudar a mãe a dar uma relaxada. A mãe pode trazer uma essência, um perfume que ela queira colocar na sala, isso é autorizado. A mãe pode trazer uma música que ela quer que toque na hora do parto. Então, tudo isso são medidas de alívio da dor, não farmacológico, sem precisar de medicação, né? E se torna o ambiente mais favorável para um parto mais humanizado. Isso não existia também no Fernando Figueira, isso foi implantado. A enfermeira Luciana teve uma ação muito grande ajudando nessa implantação. No início, as pessoas achavam meio exagerado, achavam que isso não tinha nada de científico, não tinha, mas, na realidade, hoje em dia já tem estudos que mostram, e relatos de mães, a diferença que ela tem de um parto com todas essas alternativas e de um parto onde é uma coisa mais mecânica. Próximo, por favor. Uma outra situação também, as pesquisas já vêm mostrando, e tem evidência científica, que muitas das episiotomias que eram feitas em todas as mulheres que tinham parto normal, a tendência do obstetra já fazer episiotomia, né? Então, é um procedimento invasivo, e agora já tem pesquisa mostrando que não é necessário, só em alguns casos especiais. E o índice que o Ministério da Saúde preconiza, que seja assim, 15%. Nas últimas pesquisas que eu soube lá do Fernando Figueira, quando estava na média de 2%, 1%. Então, assim, o Fernando Figueira avançou muito, né? Foi uma coisa que, às vezes, os obstetras, antigamente, já era a rotina deles. Então, é uma rotina, mas depois as evidências vêm mostrando que não é o melhor e que não é necessário esses procedimentos. Então, aceleração ou indução de parto, partos instrumentais. Então, a cesárea só em casos realmente necessários, não em função do interesse do profissional, mas se tiver só uma necessidade clínica de fazer uma cesárea. Próximo. O passo 4, gente, nós acabamos de comentar aqui os cuidados amigos da mulher. E dentro da sequência, eu deixei o passo 4 aqui para mostrar. O passo 4 é esse contato pele a pele. Então, quando o bebê nasce, o que vai se fazer?
o obstetra ou o pediatra vai passar uma compressa, tirando o excesso de sangue, de líquido, de secreções, de verniz gaseoso, deixar a criança semi-limpa, né? E vai colocar sobre o colo aqui da mãe, né? Do abdômen no seio materno. E vai, depois dessa criança de contato pele a pele, vai cobrir com um campo estéreo, às vezes um campo já meio aquecido, e que ele pode botar uma touquinha na cabeça do bebê, pode botar uma meia, um sapatinho de lã, tudo, e vai postergar, vai deixar para fazer depois a pesagem, a vitamina K, a vacina da hepatite B, e banho, outras coisas, isso vai ser mais tarde. Então, o importante, antigamente, eles davam banho, faziam tudo isso, pesavam, mediam, enrolavam, vestiam a criança e depois levavam a criança para a mãe. Então, hoje, no Hospital Amigo da Criança, o que se espera é que se ponha imediatamente e que o cordão umbilical seja avaliado, depende da situação, é deixar em torno de 3 minutos, depois faz a laqueadura do cordão umbilical, e essas medidas de pesagem, tudo que seja postergado. É óbvio que quando a criança nasce, o pediatra está ali, já está avaliando o apigar daquela criança, vendo as condições. Se aquela criança está num apigar baixo, menos de 5, e se a criança é uma criança prematura, é óbvio que essa criança vai para o berço aquecido, vai fazer as manobras, às vezes nem chega aí até o contato pele a pele com a mãe. No caso de emergência, às vezes tem que entubar, tem que levar para UTI, mas isso é exceção. O normal seria como vocês estão vendo nessa imagem, esse contato direto. Não é enrolar a criança e colocar próximo do rosto da mãe, mãe, seu filho e tal. Não, é esse contato com a criança sem a roupa, próximo. Então, esse contato, a gente já tem estudo mostrando que ajuda Oi? Ajuda até na questão imunológica da criança, né? E ajuda também no aquecimento. Então, para ver esse contato, é importante também a gente evitar a hipotermia. Então, se desliga o ar-condicionado, deixa a sala mais aquecida e vai aquecer essa criança com o físico da mãe, né? Então, isso já é preparado a mãe lá no pré-natal. A mãe já deve saber essas situações de primeiro contato, pele a pele, lá no pré-natal. Senão, ela pode não aceitar e não entender a importância disso. E tem estudos que vêm mostrando também que esse bebê, já começando a sucção no seio materno, ele deve ficar ali em torno de 1 hora. Então, no início, a criança está bem agitada, ela está bem reativa, ela às vezes suga no seio materno, e esse estímulo já vai favorecer a permanência e a descida o mais precoce possível, e depois a permanência do aleitamento materno. Já tem estudos mostrando isso também, que isso facilita o aleitamento materno. Fora a parte afetiva, né? Próximo. Isso tanto no parto normal como na parte cesárea. Veja só, às vezes as pessoas falam, Nina, mas no parto cesárea é outra história, é muito complexo. Mas tem estudo mostrando que o parto cesárea, ele é mais importante o contato pele a pele. Por quê? Porque no parto cesárea não passa no canal vaginal. E quando passa no canal vaginal, as secreções do canal vaginal da mãe ajuda na microbiota do bebê nas questões de imunização. Então, esse contato direto, logo depois da cesárea, é importante na imunização da criança também. Existe uma teoria agora de um 4º trimestre de gravidez, de gestação. Então, seria o seguinte, 3 trimestres, dá os 9 meses, a criança nasce. E esses 100 dias depois do nascimento, né, esses 3 meses, mais ou menos, são meses de adaptação. Então, a criança estava lá, aquecida dentro do útero da mãe, e, de repente, ela nasce. Então, essa adaptação no ambiente saudável, e essa adaptação da mãe, dando muito contato físico para essa criança, é bom tanto para a mãe como para a criança, para o desenvolvimento da criança. Próximo. E no parto normal, deve haver uma razão válida para interferir sobre o processo natural. Então, ser o mais natural possível, o mais tranquilo,
sem tantos procedimentos invasivos. É isso que o Ministério da Saúde está recomendando. Próximo. Que o Fernando Silveira já está colocando em prática. No passo 7, nós vamos ter a questão do alojamento conjunto, que é importante para o fortalecimento da amamentação. Então, os objetivos do alojamento conjunto é aumentar os índices de aleitamento materno, estabelecer um vínculo afetivo entre mãe e filho e permitir também o aprendizado da mãe, não só da mãe, da família ali, do acompanhante, nos cuidados, e estimular muito a participação do pai nos cuidados com o bebê, esclarecer dúvidas da família. Então, tudo que o pediatra for fazer, examinar, ou a enfermagem for fazer, ela deve estar sempre conversando com a mãe, por que aquilo é importante, né? Observando se o bebê está sugando adequadamente, se precisa corrigir a pega, orientando essa mãe sobre essa pega, fazendo grupos educativos com essas mães, e está a equipe atenta, porque se essa mãe for bem-sucedida no alojamento conjunto, saindo de alta com amamentação exclusiva, sem nenhum complemento, essa mãe provavelmente vai ter sucesso no aleitamento materno, que é 6 meses exclusivo e continuar amamentando até 2 anos. Próximo. Então, a separação de uma mãe do seu bebê só deve ser por necessidade clínica da mãe ou do bebê. Às vezes a mãe tem um problema grave, uma hemorragia, precisa ir para o CTI e tal, daí é óbvio que não tem como, vai ter que separar. Mesmo assim, mas às vezes é o bebê que precisa ir para a UTI. Então, essa separação só tem que ter uma justificativa, não se admite no Hospital Amigo da Criança. Até é bom lembrar que o Fernando Figueira não existe berçário. Existe um vício de linguagem de chamar a UTI neonatal de berçário. Não se deve falar mais isso, porque no Hospital Amigo da Criança não existe berçário. O berçário, antigamente, ainda em algumas maternidades, a criança nasce saudável, eles levam para um berçário para ficar 8 horas em observação ou na incubadora, e daí, depende se tem convênio, eles cobram uma diária lá, mas não há necessidade disso. Então, o certo é a criança sair da sala de parto e ela ir para o alojamento conjunto. E também houve um questionamento, uma semana passada, uma pessoa perguntou se você leva a criança no bercinho e não no colo da mãe, isso é separação. Isso não é separação. A criança da sala de parto, ela vai dentro do bercinho, né, sendo transportada para o alojamento conjunto, e a mãe na cadeira de roda ou na maca. Isso não é separação, isso é um modo de transporte. Porque se você for transportar essa criança em contato com a mãe, no percurso no corredor, a mãe está um pouco sonolenta, pode haver um acidente, né? Teria que ter muita segurança, pessoas do lado, as grades bem levantadas para não haver acidente. Então, o transporte, por segurança, e nem as normas do IAC não exigem isso, não exigem que essa transporte do centro obstétrico para o alojamento conjunto não seja separado. Ali realmente vai ser separado por uma questão de segurança. O que eu digo é a criança ir para uma UTI neonatal sem necessidade, né? Próximo. Então, os efeitos da separação. Tem Klaus e Kenyon, são 2 pesquisadores dos anos 70, eles fizeram pesquisas em relação à afetividade, e eles viram que quando há uma separação de bebês ou de crianças normais também, a relação afetiva entre pai e essa mãe pode ficar muito comprometida. Eles observaram que as mães que ficavam sempre junto dos seus filhos, elas eram mais afetivas, mais cuidadosas, mais envolvidas e tinha menos risco de violências. Então, assim, já tem pesquisa mostrando os efeitos negativos de uma separação. Próximo. E lá no alojamento conjunto, até de acordo com o tema mundial desse ano, que é educação no apoio da amamentação, essa roda de conversa é fundamental, porque elas são fortalecidas, as mães levantam suas dúvidas, que a dúvida é outra mãe, e essa discussão é de uma riqueza imensa, que é uma coisa que é importante que sempre seja desenvolvida em qualquer maternidade. Próximo. Próximo, Mariana. Próximo, Mariana. E também, gente, a participação do pai, né?
O período que eu estou quando eu estou presente no alojamento conjunto, eu sempre dei muita atenção para a família e para o pai, né? Às vezes eu encontro o pai no celular, lendo um livro, dormindo de dia, né? Então, eu sempre trago esse pai mais próximo da mãe, para ele participar dos cuidados, aprender a fazer a massagem, aprender a dar o leite no copinho, aprender a trocar a fralda, aprender a dar o banho, né? Explico para o pai a importância do leite humano, que o sucesso vai depender muito dele também. Então, assim, a participação do pai, então ali os pais ficam bem envolvidos, né? Bem envolvidos, e tanto no cuidado do bebê como no cuidado da mãe, né? Às vezes você encontra uma mãe com gêmeos, toda sem tomar banho, descabelada, exausta, e o pai está lá só no celular. Então, às vezes a gente puxa esse pai para ajudar, para participar ali junto, porque isso é importante, porque quando ele chegar em casa, ele já sabe todos os cuidados e sabe a importância, por que não deve usar chuquinho, por que não deve usar mamadeira, por que não deve andar usando complementos sem necessidade. Então, o pai precisa saber tudo isso para ele valorizar e ser um pai mais presente, né? Hoje em dia, os pais, eles precisam ser, além de provedores, serem cuidadores. E quando chegar em casa, também a gente reforça eles que eles têm que ajudar a lavar a louça, cozinhar, lavar roupa, o que eles puderem ajudar para essa mãe poder amamentar com mais sucesso. Próximo. E uma educação também, dentro da temática desse ano, né? A educação permanente no alojamento conjunto, com treinamento contínuo dos profissionais de saúde, é muito importante para fortalecer, porque sempre nós estamos tendo uma rotatividade, às vezes sai um, entra outro, residente novo. Então, essas discussões de casos dentro do alojamento conjunto também vai fortalecer o apoio ao aleitamento materno. Próximo. Uma outra coisa também é a gente orientar todas as mães, inclusive isso é o passo 8, sobre o aleitamento materno, sobre livre demanda. Então, a gente tem que explicar para a mãe o que é livre demanda. Então, na livre demanda, principalmente nos 3 primeiros meses, o bebê dá muitos sinais de fome. Então, quando o bebê começa a ficar agitado, lamber a mãozinha, regalar o olhinho, dar uns gemidinhos, às vezes a mão também fica fechada, tenso, esse é um sinal de fome. Então, deu sinal de fome, a mãe deve pôr o bebê para sugar, porque quanto mais o bebê sugar no peito, mais leite vai produzir. Daí a pessoa pensa assim, isso eles vão perguntar aos avaliadores, daí a pessoa, quando a neném está chorando, gritando. O choro do nenê é um sinal tardio, a gente tem que atender em cima do sinal precoce, né? Que são esses sinaizinhos. E também evitar o uso de chupeta. Então, a chupeta, o que é que acontece com a chupeta? Além do bebê, tem uma vantagem que o bebê acalma, isso todo mundo sabe que o bebê fica mais calmo. Só que daí, quando o bebê acalma, ele dorme, e daí vai espaçar mais vezes a mamada. Então, o neném acalma, perde até a fome, e de repente vai mamar um espaço maior, e esse espaço maior altera na produção, né? Então, assim, deu sinais de fome, não usar chupeta em momento nenhum, e falar para a mãe, durante a alta, no alojamento, é proibido o uso, e também ela não deve depois comprar em casa, vendo os malefícios da chupeta, né? Então, além de risco de contaminação, altera a produção, e às vezes a criança gosta da chupeta, a maneira que suga é diferente, dá confusão de bico, é assim como as mamadeiras, e a tendência, às vezes, o bebê é um desmame precoce, né? Então, a frequência é muito importante dessa mamada para uma maior produção de leite. Próximo. O passo 5 é mostrar às mães como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separados dos seus filhos. Então, aqui nós temos as mães, isso é frequente lá no Fernando Figueira, sempre tem 2, 3, às vezes tem até 4 mães, porque o Figueira, a nossa maternidade, é de risco fetal. Então, tem muitas mães que ganham seu bebê com gastrosquise, prematuro, um falocele, ou uma outra patologia qualquer, que essa criança já está programada de ir para a UTI neonatal. Então, essas mães, elas precisam já lá na enfermaria de gestante
e depois lá no alojamento conjunto, serem orientadas em relação à massagem e ordenha. Daí tem um detalhe aqui, eu nunca devo dizer para a mãe, mãe, você precisa fazer a massagem de 3 em 3 horas para você ter uma produção de leite. Porque se eu falo isso, a mãe vai fixar isso na memória dela, e quando ela estiver liberada para amamentar, ela vai querer achar que ela vai amamentar de 3 em 3 horas e não em livre demanda. Então, a gente fala assim, de 6 a 8 vezes ao dia. E orientar essa mãe com relação à massagem, fazendo a massagem na região aureolar, sempre com a mão espalmada, né? E uma massagem com movimentos circulares. Se ela sente assim, um nódulo, um caroço, então ela vai massagear com mais intensidade e mais frequência naquele local. E ensinar também a fazer a ordenha. Então, o profissional tem que dominar essa técnica. Inclusive, gente, eu tenho um vídeo, Amamentação e Trabalho. Depois vocês vejam no meu canal, no YouTube, Nina Savoldi, que tem detalhes sobre essa massagem, que aqui eu não tenho como mostrar para vocês, e nem tempo para passar o vídeo. Mas eu até queria que depois vocês se inscrevessem no canal e vissem os vídeos que vai reforçar, né? Então, esse pai também, a gente ensina ele a fazer a massagem ordenha. Às vezes, essas mães descem também lá no banco de leite, mas nós estamos fazendo mais dentro do alojamento conjunto para essa mãe não ficar se deslocando pelo hospital. E quando essa mãe vai do alojamento conjunto, ela vai para o UTI neonatal, lá na UTI neonatal, às vezes esse pai já está treinado também. Então, na beirada do leito, da incubadora, esse pai ou a mãe vai fazer a massagem ordenha, vai botar gorro e máscara, né? Lavar bem as mãos, não precisa luva, a luva é só para o profissional, vai retirar esse leite, e daí esse leite vai ser dado por gavagem ou por gastróclise, através de bombas de infusão, via digestiva, né? A criança vai receber esse leite humano. Esse leite humano, gente, é fresquinho. Então, o melhor leite para o bebê prematuro é o leite fresco da mãe. Se o bebê, digamos, tem 32 semanas, já tem condição de sugar, de deglutir, esse bebê vai para o seio materno. Mas um bebê abaixo de 32 semanas, ele não tem essa maturidade para isso, de coordenar todo esse processo. Então, ele vai receber por sonda. Mas se o leite for cru, se o leite for fresco, ele tem mais propriedades. O segundo leite é o leite que vem do banco de leite. O leite do banco de leite é de boa qualidade, ele passa por todo um processo de controle, mas quando você passa numa pasteurização, algumas propriedades perde, né? Você não pode comparar um leite fresco com leite pasteurizado. Então, em primeiro lugar, o leite fresco. E, em segundo lugar, o leite pasteurizado, que às vezes nem sempre é o leite da própria mãe, às vezes tem outras doadoras, que às vezes aquela mãe ainda não tem leite, ou não tem suficiente, às vezes tem as doadoras, e esse leite é processado, que é de uso para todos os bebês da UTI neonatal. Na medida do possível, eles procuram mandar o leite da própria mãe, mas nem sempre isso é possível. Mas o melhor leite ainda é o leite fresco, né? E, em último caso, às vezes, em alguns casos de prematuro extremo, tem que usar algumas fórmulas e tal, mas ainda o ideal é o leite fresco, né? Então, e já temos aquelas mães que chegaram da sala de parto, que elas precisam ser muito bem orientadas, é mostrado para essas mães como que essa pega, como que ela faz a massagem, e a mãe acabou de chegar na sala de parto, a gente já deve ir no leito ali, já tentar colocar novamente o bebê no seio da mãe, orientar o pai, para ter essa efetividade, seja efetiva a amamentação. E na avaliação, eles vão perguntar para a mãe, mãe, você saiu da sala de parto, você veio para o alojamento conjunto, quanto tempo levou para você ter orientação? E a mãe disse, olha, ele nasceu à meia-noite, só fui ter orientação no outro dia. Isso não pode, isso já é zero, entendeu? A mãe, logo que chega, já deve receber as orientações, naquelas primeiras horas. A não ser uma mãe que chega muito grave, que teve uma hemorragia intensa, uma série de situações. Daí pode ter uma justificativa, mas não se justifica ficar mais de 2 horas a mãe que chegou da sala de parto não tem nenhum apoio da enfermagem em relação ao aleitamento materno. Essas coisas é muito importante. Próximo. Uma outra coisa também é orientar para a mãe o posicionamento, né? Então, essa é uma pergunta. Pode perguntar tanto para a mãe como para o profissional.
como que deve ser esse posicionamento. Então, em primeiro lugar, a mãe deve ficar bem confortável, né? Eu tenho usado, às vezes, uma cadeira que tem de acrílico lá no alojamento conjunto, que é excelente, ou a poltrona. Pega aquela escadinha também para a mãe levantar um pouco os pés, que a mãe está com os pés demasiado. E a criança deve ficar próximo, bem do corpo da mãe, olhando com a boquinha em direção ao peito, né? A cabeça e o corpo deve de uma forma linha reta, mas uma linha reta, porém com a cabeceira, com a cabecinha um pouquinho mais elevada, né? Os ombros do bebê devem estar sempre apoiados, assim como o corpo, e a mão também apoiando aqui na região dos glúteos, como vocês viram nessa primeira foto. Às vezes, a mãe desce da cama e a gente põe na poltrona. Às vezes, a mãe está cansada e ela quer amamentar na cama. Não é proibido, só que tem que ter muito cuidado. Já teve situações ali de acidente da criança cair da cama, porque a mãe dormiu e o bebê foi para o chão. Tiveram que fazer raio-x e tudo. Graças a Deus, não teve nenhuma lesão grave. Mas é um risco de acidente. Então, se a mãe está querendo amamentar na cama, uma alternativa de prevenção é a gente ficar atenta, avisar o acompanhante para ficar de olho também, para ajudar, levantar a grade, e às vezes a gente pega o colchão, porque a grade, gente, ela tem uns orifícios largos, que a criança entra pelo buraco da grade e vai para o chão. Então, você pode pegar o colchãozinho do berço, e colocar ali, apoiando aqui nessa foto, vocês estão vendo nessa terceira foto, é uma maneira de proteção. E colocar o pai, às vezes também quando está na cadeira, você pode fazer tipo um método canguru com o próprio lençol, para o bebê ficar mais firme, a mãe descansar um pouquinho os braços. Próximo. Então, você tem que, às vezes, criar as coisas que já tem lá no UTI para proteção. Uma outra pergunta também que cai na avaliação, o que é uma pega correta? Então, só lembrando, então a boca do bebê deve estar bem aberta, com o lado inferior projetado para fora, que eles falam até boca de peixinho, né? O queixo deve estar tocando na mama, não pode estar afastado da mama, né? As bochechas cheias, a auréola, ela é mais visível na parte superior do que da inferior. O bebê suga lento e profundo. Então, assim, se ele está sugando pausado e profundo, isso está mostrando que o neném está conseguindo extrair bem o leite, né? E emite sons de deglutição. Outra coisa também, a pega errada, a principal causa de uma pega errada é a sucção errada. Então, se o neném está sugando no mamilo, vai ter lesões, mas essas lesões de mamilo não é só a pega errada, às vezes o neném tem freio de língua, outras situações, mas a pega errada é a principal causa, né? Então, se trabalhar corrigindo bem, para mim, eu acho que a principal coisa no alojamento conjunto, na amamentação, é a correção da pega. Se o nenê sugar bem, pegar bem, vai produzir mais leite, vai esvaziar mais a mama, a mãe vai amamentar com mais satisfação, sem dor, e evita um engurgitamento, evita uma obstrução de ducto, evita uma mastite, e da mastite vem o abscesso, né? É muito raro uma mãe ter complicações sérias de abscesso, mas eu já soube de uma mãe, de uma maternidade aí do Rio, que ela teve obstrução de ducto, não fez massagem, não cuidou, depois parou um pouco de amamentar, desenvolveu naquela mama uma mastite, que a mastite se alastrou de uma maneira grande. Quando ela foi para a maternidade, ela já estava com um abscesso profundo, e ela já chegou no hospital com muita febre, com calafrios, com falta de ar, com a dor no corpo intensa, e ela entrou no quadro de septicemia, essa mãe morreu. Então, é muito raro isso acontecer, mas pode ser até levar à morte. Próximo. Então, aqui só vendo, né? Então, nós vemos aqui no número 1, uma pega onde que o bebê está abocanhando bem a região areolar, onde ele vai pegar os ductos e vai conseguir extrair mais leite. Ele extraindo mais leite, ele estimula a produção de leite, e a mãe vai ter um volume maior de leite. Ele sugando apenas no mamilo, machuca o mamilo e não sai leite, sai umas gotinhas só. Então, o neném fica baixo peso, o bebê não ganha peso, o bebê urina pouco, e a mãe vai deixar, no meu leite é fraco. Na realidade, a pega que está errada. Então, quando você trabalha
em cima da causa do problema, né? Você faz o diagnóstico e vê qual é o problema, para isso você precisa observar a mamada, né? Não dá para, digamos, um médico no consultório, a mãe só relatar, e ele já prescreveu um leite de pó porque está perdendo muito peso, sem observar a mamada, sem ver como é que está essa mamada. Então, assim, você vê que o queixo aqui, ó, está bem próximo da mama, né? E na pega errado, o queixo está mais afastado. Então, para você, não é que se a gente seja xiita e diga assim, não, não pode ter complemento. Tem situações que precisa, ninguém vai deixar uma criança ficar desnutrida, mas é importante que o obstetra e o pediatra avaliem qual é a causa do problema. Próximo. O passo 6 é não oferecer recém-nascido bebidas ou alimentos que não sejam o leite materno, a não ser que haja uma indicação médica. É óbvio que na UTI, lá no alojamento, é prescrito os leites para as mães de HIV, HTLV1, HTLV2, que são as 3 situações que têm indicação, porque essas mães, elas não têm indicação de amamentar, então elas vão precisar. Mas todo complemento tem risco de levar a um desmame precoce, um engurgitamento mamário, expor o bebê alérgico a proteína de leite de vaca, reduzir a confiança da mãe, ser um gasto desnecessário. Então, assim, a gente tem que estar atento, ver qual é a causa, por que essa mãe não está tendo produção de leite? É a pega? A mãe não está pondo frequentemente para sugar o bebê? Então, a gente precisa ver isso. Às vezes a mãe está deprimida, está cansada, e ela não está quase pondo o bebê no peito. Então, isso vai diminuir a produção. Então, a gente precisa analisar bem a causa, trabalhar em cima da causa e fazer, entre uma mamada e outra, massagem e ordenho para estimular essa produção. Próximo. Uma coisa também importante, gente, há um tempo atrás, havia um costume dos residentes da pediatria, lá no alojamento conjunto, de o bebê nascia, já fazia uma prescrição lá na sala de parto, e na prescrição já vinha os copinhos de leite, né? Então já vinha. Mas isso depois, com a doutora Carla, com a doutora Cláudia também, houve uma mudança nessa rotina. A criança nasce, não se prescreve nenhum complemento, a criança vai para o alojamento conjunto, a mãe vai começar a colocar amamentar, às vezes a mãe já tem bastante colostro, e também pensando nessa informação aqui. Por exemplo, no primeiro dia, a criança, na hora que mama, ela tem um volume de 5 a 7 ml de leite. Então, às vezes, a pessoa faz uma massagem, uma ordenha, e sai uma pequena quantidade de colostro, e a pessoa pensa, nossa, essa mãe tem pouco leite. Ô, doutora, preciso de um complemento. Daí prescreve o complemento. Daí, com o complemento, o neném vai menos vezes, a frequência dele no peito vai ser menor. Então, tem menos estímulo para a produção. Então, mas isso é normal. E a criança já nasce com algumas reservas. Então, ela não vai entrar em hipoglicemia por causa disso. Claro que vai se observar, mas, assim, não é uma indicação ainda de complemento, né? No terceiro dia, ela já está com 22 a 27 ml a cada mamada, depois já está com 45 a 60. Então, assim, conforme os dias vão passando, a capacidade gástrica vai aumentando e o volume de leite também vai aumentando. Então, 5 a 7 ml naquela mamada, com a capacidade gástrica do tamanho de uma azeitona, a criança está satisfeita, entendeu? Então, não precisa se estresse. Então, essa mudança foi muito importante, porque ajudou as mães a amamentar exclusivo e ajudou também na produção de leite. Próximo. Uma outra causa, né, é a anquiloglossia, né? Então, tem que observar, às vezes, você faz o teste, observa o grau de anquiloglossia, né? Então, às vezes, essa criança, digamos que tem a língua presa, ela vai ter dificuldade na sucção. E, além de tudo, começa a machucar o mamilo. Então, isso também o Fernando Figueiredo avançou. Por quê? Até mesmo o pediatra, as enfermeiras do alojamento conjunto, quando observam isso, elas também, o pediatra também avalia, chama a fono também avalia, e daí eles vão fazer uma avaliação e já indicando para cirurgia pediátrica. Então, muitas crianças que nascem com esse problema, elas já saem de alta com o problema resolvido, né? Depois é agendado ali,
no segundo, terceiro dia, vai para o centro cirúrgico e o cirurgião pediátrico já faz a frenectomia e a criança já volta de lá, já amamentando com muito mais sucesso, com a língua conseguindo fazer os movimentos necessários na amamentação. Então, isso, quando uma criança no alojamento conjunto apresenta esse problema, ela já sai de alta com esse problema resolvido. Isso foi um avanço, esse fluxo aí junto com a cirurgia pediátrica. Próximo. Então uma estratégia para evitar esse complemento é esse preparo lá no pré-natal, as enfermaria de gestante também, essas mães receberem orientação no centro obstétrico, contato pele a pele, no alojamento com bastante alta, e quando a mãe, com bastante apoio, quando a mãe recebe alta, lá no banco de leite, no retorno, a gente orienta também as mães, quando saem de alta, que qualquer situação de problemas, se ela tenha febre ou dificuldade, ela pode voltar na maternidade a qualquer hora, maternidade é porta aberta, elas podem voltar, não pode deixar uma mastite se agravar porque não teve horário, elas podem vir. O banco de leite tem a restrição de horário, que é das 7 às 5 da tarde, mas a maternidade está sempre atendendo essas mães de retornos emergenciais. E depois essa mãe acompanhada lá no banco de leite, na unidade básica, e também nós temos aquela consulta de retorno de 40 dias de avaliação obstétrica. Nessa consulta também vai ser revista essa questão do aleitamento materno. Então, todo esse processo, com a equipe multiprofissional, vai ajudar para o sucesso do aleitamento materno. Próximo. Próximo. Mariana. Aqui. Outra situação é a permanência da mãe e do pai. Esse é o PRN. PRN é permanência dos pais na UTI. Esse é um critério. Então, esses pais, eles têm direito de ficar na UTI. Eles devem participar do cuidado, ter livre acesso a qualquer horário, ninguém pode restringir o horário. E essas mães precisam ser muito apoiadas, né? E também com relação às orientações do aleitamento materno. Próximo. Né? Então, essas mães do alojamento conjunto são orientadas, né, para retirar o seu leite e ir ao alojamento, ir à UTI e retirar também. Próximo. Quando elas retiram o seu leite lá dentro do alojamento conjunto, esse leite é retirado, é colocado num freezer, né, num frasco de vidro estéril com tampa de plástico, e esse leite cru, ele fica até 12 horas na refrigeração, o leite pasteurizado 24, né? Então, o leite cru, ele pode ficar no congelador por 15 dias. No freezer, o leite cru, 15 dias, e o leite pasteurizado, lá do banco de leite, ele pode ficar por 6 meses, né? Então, essas mães que estão no alojamento conjunto, esse leite é feito massagem bem, e é guardado nesse freezer, e o funcionário do banco de leite vem e leva esse leite. No momento que a mãe sai de alta do alojamento conjunto, esse fluxo muda. Então, a mãe vai retirar esse leite, congelar em casa e trazer ele congelado numa bolsa isotérmica e entregar no banco de leite para ser pasteurizado. Próximo. Próximo, Mariana. Próximo, Mariana. Aqui. Então, um desafio também é esse conforto, né? Nós não temos ainda acomodações suficientes, cama suficiente para todas as mães da UTI, mas futuramente eu acho que é uma proposta da direção de melhorar esse conforto das mães. Próximo. Então, aqui só rever um pouquinho da massagem, porque isso é uma questão que vai cair em prova, eles vão perguntar como é que é feita essa massagem. Então, em primeiro lugar, você vai sempre, essa ordenha, você vai começar com uma massagem para relaxamento, para quando você ir num lugar um pouco de privacidade, porque quando faz essa massagem na mama, há um relaxamento, há uma liberação de ocitocina, você nunca começa a fazer uma ordenha sem fazer a massagem, porque a massagem vai liberar a ocitocina e vai ajudar na saída do leite. Então, massagear as mãos sobre os ductos, começando sempre ao redor da auréola, sempre movimentos circulares, né? E repetir todas as partes da mama, e depois, se houver uma região mais endurecida, você vai fazer mais vezes ali.
E com o dedo em C, você vai pegar na região areolar e vai fazer uma compressão e um relaxamento. Nunca deslizar o dedo assim na mama, porque senão você vai machucar a mãe e vai ferir a mama, né? E sempre 6 ou mais vezes ao dia nas 24 horas. Nunca falar para a mãe de 3 em 3 horas. Próximo. Como eu falei para vocês, depois vocês vejam o vídeo. Próximo. Próximo, Mariana. Ó, então aqui também está mostrando essa massagem, né? Mas no vídeo, a amamentação em trabalho, vocês vão ficar... O vídeo está bem detalhado. Próximo. O passo 10, qual seria o passo 10? A mãe que está internada, toda mãe do alojamento conjunto, ela precisa ser orientada em relação à alta. Além de todas as orientações da alta, ela tem que ser informada que ela tem uma avaliação de retorno de puericultura, né, da avaliação tanto da mãe como do bebê. A do bebê, geralmente, é em torno de antes de 10 dias. Essa consulta é agendada no banco de leite e a mãe já leva um papelzinho do dia da consulta. Ou, e lá do banco de leite, a enfermeira ou a pediatra vai avaliar essa mãe, né, vai pesar o bebê, vai ver como é que está essa amamentação, se o bebê está ganhando peso. Porque o bebê, o que se espera de um bebê? Que ele, quando nasce, ele perde em torno de 10%. Nasceu com 3 quilos, desce para 2.700, mas com 15 dias, esse bebê deve recuperar o seu peso. E depois um ganho de em torno de 20 gramas por dia. Então, eu tenho que ver, se essa criança não está ganhando peso adequado, no gráfico, não está adequado o gráfico, ela tem que ver qual é a causa, né? Pode ser que a mãe esteja passando por muito estresse, que a mãe esteja usando muito chupeta, que a mãe não amamenta frequentemente. Por que a mãe não está tendo uma boa produção? Às vezes é a pega que está errada, o mamilo está todo machucado, então, com bastante lesões. Então, é importante nessa avaliação a gente saber os problemas, qual é a causa e corrigir os problemas, né? E pedir um retorno. E depois essa mãe, ela vai dar continuidade lá na unidade básica. Nas mães nossas, é na unidade lá de Copacabana, a maioria. Mas tem alguns casos que tem algum problema, às vezes cardíaco, um outro problema. Então, essa mãe também vai ser acompanhada no ambulatório, né, de pediatria do IFF, né? Então, depende da situação. Normalmente, daqui, algumas agenda para ambulatório de pediatria, até também porque os residentes precisam acompanhar essas puericulturas, mas não são todas as mães. Algumas mães, elas vão dar continuidade na unidade básica, né? E também nós temos Mulheres Apoiando a Amamentação, que é um Instagram que tem vários profissionais, é um Instagram que tem profissionais de voluntários, né? Do horário das 9 às 5 da tarde, todos os dias da semana, tem profissionais de várias universidades, de maternidade. Então, onde tem orientações confiáveis a essas mães. Próximo. Próximo. Ó, o quarto critério, que eu não falei aqui ainda para vocês, é a NBCAL. Então, é um Código Internacional de Substitutos do Leite Materno. É a Lei 11.265. Esse código é desde 2006. Então, o hospital não pode receber brindes de fabricante, divulgação. As gestantes, mães e suas famílias não devem receber nenhum material de promocionais, né? Amostra, presente. Você não pode trazer lata de leite para distribuir para as mães. Você achar, não, as mães do alojamento em conjunto, tem muitas mães pobres, eu vou dar umas latas de leite. É uma bondade de risco, né? Você está doando uma coisa com boa intenção, mas você está prejudicando, porque a mãe vai pensar assim, bom, se o doutor João está me dando essas latas de leite, é porque o leite dessa marca é melhor que o meu. Então, ela vai começar a usar aquele leite, ela vai amamentar menos vezes e a produção dela vai ser prejudicada. Então, não se pode fazer nenhum cartaz, ninguém pode andar com canetinha, pastinha, dizendo Nestlé e tal, porque isso é uma promoção contra o aleitamento materno. Então, isso, eles vão, quando vier a avaliação, eles vão olhar se tem calendários, se tem cartazes, às vezes um cartaz muito bonito aleitamento materno, mas lá embaixo está
Nestlé. Então, já não vale, entendeu? Então, essa lei também é contra, faz controle das propagandas. As farmácias não podem fazer divulgação, promoção de leite em pó, não pode. Então, o objetivo dessa lei é evitar a propaganda de mamadeira, leite em pó, coisa assim, chupetas, e para evitar o desmame precoce e proteger as mães das propagandas. Porque uma mãe que às vezes assiste propaganda diz, nossa, que beleza, isso vai facilitar a minha vida, e vai gastar um horror sem necessidade. Próximo. Então, as boas práticas na maternidade, através da educação, vai fortalecer a amamentação e empoderar as famílias. Então, as famílias vão ficar empoderadas, vão ficar com segurança, e geralmente na alta de um hospital elas vão sair amamentando exclusivamente, porque tudo foi favorável para elas, desde o pré-natal, sala de parto, alojamento conjunto e a avaliação pós-alta também, depois desses 10 dias, esse acompanhamento. Próximo. Então, uma conclusão, né? Na realidade, essas boas práticas de educação e apoio é uma responsabilidade de todos nós da equipe, né? Com as mães em família. E essas boas práticas, elas vão impactar também nos índices de aleitamento materno. Nós estamos precisando aumentar esses índices a nível nacional. Então, isso é todas as pessoas, a sociedade ajudando para que esses índices sejam aumentando, fortalecendo a amamentação. Próximo. Bom, gente, eu vou relatar aqui um pequeno caso clínico que eu queria, assim, que vocês depois abrissem as imagens, o vídeo de vocês, ou que vocês falassem, né? Por menos o microfone, abrissem os microfones. Eu queria que vocês falassem, assim, o que está errado nessa história, nesse caso clínico, e quais são as causas dessa perda de peso, dessa fissura das crianças, e quais as medidas de intervenção. Então, eu vou ler aqui. Puérpera, no segundo dia pós-parto virginal, não teve contato pele a pele na sala de parto, ela não teve acompanhante na sala de parto, e no alojamento conjunto. Ela é mãe solteira, ela não sabe quem é o pai do bebê, não teve nenhum apoio familiar. O recém-nascido está com uma perda de mais de 10% do peso, mais de 10% de perda do peso do nascimento. A mama da mãe, a mãe está com a mama engurgitada, dolorida, extremamente, e está cheia de fissuras nos mamilos. Foi encontrado no alojamento conjunto, escondido no berço, uma chupeta. A mãe no banho também costuma fazer massagem prolongada no chuveiro quente. Essas massagens é boa antes do parto, mas só relembrando, eu acho que eu não tinha falado. Quando a mãe está com a mama engurgitada, não se recomenda a água morna, porque vai estimular mais produção de leite. A gente queria saber quais as causas dessa perda de peso, quais seriam as causas dessa fissura e engurgitamento, e o que vocês recomendariam para essa mãe de medidas de intervenção. Então, deixo para vocês falarem agora. Então, vamos ver. Causas. O que vocês viram de causa de problema aí? Juliana vai falar? Então, abram os microfones, gente. Vocês estão me escutando? Está todo mundo tímido, Nina. Todo mundo lindo. Todo mundo tímido. Todo Alguém mundo viu alguma tímido. causa de problema aí ou vocês acham que está tudo maravilhoso? Nina, provavelmente ela não está amamentando, né, Nina? Ela está dando chupeta para o neném, né? Isso. Né? Então, provavelmente esse bebê está pegando errado também, ela não tem apoio nenhum. Olha só, olha que caso, que tristeza, né? Ela não teve contato pele a pele na sala de parto. Primeira causa, né? Já não teve estímulo lá. O que mais? Pois é, ela não tem um acompanhante para dar um suporte emocional para ela e ajudá-la, né? Fazendo uma diferença imensa. O que mais, quem é o pai? Tem tanta coisa nesse caso clínico que fala contra, né, a amamentação, já que ela tem uma dificuldade muito grande, talvez, de criar um vínculo com esse bebê, né? Então, é fundamental que deu suporte para ela, fizesse o papel
desse companheiro, dessa família, para poder estimulá-la desde a sala de parto. Isso não foi feito, né? Muito bem, doutor Paulo. Exatamente isso, né? Então, o que acontece? Como ela está dando chupeta, o leite também vai ficando, ela não está colocando direito o bebê para mamar, ela está, de repente, uma pega errada, né? O bebê, de repente, está mamando só no mamilo, por isso que está machucando. Esse leite também engurgitado dificulta a pega, porque a mama vai ficar endurecida, né? É uma mãe que precisa de um apoio do psicólogo, da assistência social, do médico, da enfermagem, é uma mãe sozinha, né? Então, qual seria, assim... o doutor Paulo já levantou todos os diagnósticos de problema, né, de causa. Teria mais alguma causa? A Glória Grace coloca aqui no chat, não teve contato pele a pele, não teve acompanhante nem apoio, não foi ensinada a fazer a massagem corretamente, a criança está usando chupeta, como intervenção, ela cita aqui, tirar a chupeta, estimular o aleitamento materno em livre demanda. Isso, muito bem. E ela ainda complementa aqui, Glória, liga esse microfone aí, Glória. Parabéns. Então, você vê que é todo um processo, né? É uma mãe que vai precisar de um apoio maior de psicólogo, de uma atenção maior da enfermagem, né? Às vezes até a mãe, pode ser que ela afetivamente também, às vezes pode ter sido um resultado de estupro, né? A gente não sabe a história da mãe, então pode estar havendo uma rejeição com relação a essa criança, né? Então, nós vamos ter que orientar a mãe a fazer essa massagem ordenha, evitar que ela vá no banho quente, na mama, que vai piorar o problema, né? Uma coisa importante, gente, é massagem ordenha e corrigir a pega. Nunca não se orienta mais colocar compressa quente nem fria. A compressa quente, ela dá vasodilatação e aumenta o engurgitamento. Se você põe compressa fria, pode até aliviar um pouquinho a dor, mas ela dá vasoconstrição e dificulta a saída do leite, né? Então, nós vamos ter que fazer muita massagem ordenha para poder corrigir a pega, porque uma criança não consegue uma pega boa se a mama estiver túrgida, estiver engurgitada, ela tem dificuldade, né? E essa mãe vai precisar de muito apoio de todos, né? E eu acho que tem que também pedir um parecer também da psicologia, né? Da assistência social, de todas as situações familiares dessa mãe, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, Nina. Eu queria que você esclarecesse, no dia da visita para avaliação, você tinha comentado, né, que eles fazem um sorteio dentre todos os funcionários que estão presentes no hospital naquele dia, né, eles solicitam essa lista para a direção, e desse sorteio vão sair funcionários, né, não só da maternidade, mas vão sair de outros setores, pessoal administrativo, da portaria, enfim, né, uma infinidade de possibilidades. Eu quero saber, nessa avaliação, as perguntas são as mesmas? Ou eles têm o cuidado de saber, né, que conhecimento cada categoria de profissional precisa saber, né? Mariana, você fez uma boa pergunta. Eles têm 5 instrumentos. Eles têm um instrumento para profissional de saúde, um instrumento para um questionário que eles vão fazer perguntas para a mãe, até porque, por exemplo, se todo mundo fala que fez o curso da orientada, mas se a mãe está sem orientação nenhuma, alguma coisa está errada, né? Isso. Então, eles têm um questionário para gestante, um questionário para mãe de UTI, porque a mãe de UTI tem outras informações importantes, né? E tem um questionário para profissional de apoio, por exemplo, o maqueiro. Eles não vão pedir o conhecimento do José Paulo, mesmo do maqueiro. Eles têm um instrumento para o maqueiro. E eles vão pedir a relação dos plantões, as escalas. E daí, ali, eu não posso chegar e dizer assim, chama o doutor José Paulo está bem preparado. Não, eles que vão pegar a escala e vão chamar. E eles vão pegar, geralmente, 10 profissionais. Eles vão se deter mais de profissionais onde passam as mães, né? Então, seriam profissionais do pré-natal, da maternidade, da medicina fetal, do centro obstétrico, são esses profissionais, da UTI neonatal, da neocirúrgica. Eles não vão pegar um funcionário lá da ginecologia para entrevistar, porque não seria a pessoa mais indicada, porque eles só pegam 10. Então, desses 10, eles esperam que a pessoa saiba responder, e que essas pessoas falem
que fizeram um curso, que se atualizaram. Se for um curso antigo, mas tiveram uma atualização, entendeu? Então, daí vai ter perguntas direcionadas. E provavelmente eles não vão pegar lá da pediatria. Inclusive, uma funcionária da pediatria à noite, que eu andei passando à noite, fazendo treinamento em alguns setores, uma funcionária falou assim para a menina, eu fiz o curso do IAC, fiquei tão empolgada com esse negócio de chupeta e mamadeira, que eu peguei uma mãe aqui e falei para a mãe todos os riscos que tinha chupeta e mamadeira. Então, a mãe pegou e falou para o filhinho de 3 anos, disse, olha, a partir de hoje você não vai mais usar chupeta. Daí, veja só, era uma criança com fibrose cística que já usava a chupeta em casa, não é na maternidade, no hospital nós vamos tirar, entendeu? Aquele hábito pode até não ser saudável, mas para aquela criança é importante. Então, eles não vão exigir isso lá da pediatria, gente, nem pode. Como é que a criança vem com uma doença e vai ter que mudar todos os hábitos dela? Que ela já usava mamadeira, etc. Então, esses passos é aplicado dentro do alojamento conjunto, principalmente esses 10 passos. Na UTI neonatal tem algumas exceções, tem crianças crônicas, tem crianças que não conseguem sugar, tem criança que vai se alimentar de outra maneira, tem crianças que estão sofrendo muita dor, que às vezes a chupeta é para o alívio da dor naquele procedimento. Então, existe uma coisa, ninguém vai exigir que uma criança de 4 anos tire a chupeta porque internou. Não, entendeu? Agora, não se admite que uma gestante que esteja internando, peso pré-natal ainda, que foi orientada, está internando na enfermaria de gestante, que já venha cheia de chupeta e mamadeira na bolsa. Isso não pode. E vai usar. Então assim, eu só mostrei para ela que ninguém vai exigir isso, porque o Hospital Amigo da Criança é para essa população. Está entendendo? Essas normas não se aplicam. Você pode até dizer assim, eu vou tornar a minha DIP amiga da criança, mas dentro do limite, né? Algumas coisas você pode implantar lá, mas você não pode implantar igual o do alojamento conjunto. Entendeu? Não, sem você não dúvida, pode tirar Nina. o hábito daquela criança de 4 anos, você querer botar as normas igual do alojamento conjunto, não pode. Mas você tem aquele bebezinho de 2 meses, que de repente está com uma doença infecciosa lá, que está mamando no peito, ali você pode trabalhar com essa mãe, mas não mudar os hábitos radicais de uma criança que não é o perfil para o IAC, entendeu? Sim, sim. Por A exemplo, gente tem que aproveitar para beber desse conhecimento para outras situações, né? Você falou da DIP, né? Que foi minha casa aí durante muitos anos. A gente interna muita criança com bronquiolite, por exemplo, são pequenininhos, ainda estão em amamentação, né? Em aleitamento materno exclusivo, muitas vezes, porque são pequenos mesmo. Isso. E aí esse conhecimento a gente usa, né? Para orientar a ordenha, que às vezes eles precisam suspender a amamentação, né? Por conta do risco de broncoaspiração, né? Saber orientar sobre o banco de leite, né? Acolher essa mãe para que essa mama não venha a ficar engurgitada, enfim. Embora, né, lá no 4º andar a gente esteja um pouco mais afastado, né? Então, aí dessa visita, a gente ainda consegue aproveitar muito desse conhecimento. Isso, mas do você que você pode traz também hoje pra gente. acionar lá o pessoal do banco de leite, que vai lá dar um apoio e tal. Sim, tem um perfil de mães que estão lá na pediatria que estão dentro dessa situação. Mas uma criança de 4 anos eu já não posso, entendeu? Uma criança que internou com fibrose cística, com outros problemas, eu não posso mudar todos os hábitos daquela criança. Agora, eu não posso admitir que um bebê recém-nascido do alojamento conjunto já comece com os hábitos errados, né? Assim, porque a mãe, às vezes, não foi passado para a mãe os riscos daquilo, entendeu? É nesse sentido que eu digo. Alguma pergunta mais, gente? Obrigada, Nina. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Vamos aproveitar. Ou alguém quer falar alguma coisa, o que achou? Achava que devia entrar mais coisas? A gente não entrou aqui, gente, com relação a tratamentos de complicações, porque na avaliação, o enfoque é mais em termos de como prevenir, entendeu? Porque a gente sabe, por exemplo, uma mãe que tem mastite é porque uma mãe teve dificuldade na amamentação, teve fissura, não esvaziava bem a mama, não fazia massagem, pode desenvolver uma mastite, como não. Da mastite, começa primeiro com engurgitamento, depois uma obstrução de ducto, a obstrução do ducto vai para mastite, da mastite vai para abscesso, entendeu? Então, o enfoque nosso aqui é como prevenir que esse fluxo ocorra de um desfechamento péssimo, né?
Então, assim, eles não vão perguntar, doutor Zé Paulo, por exemplo, eles vão perguntar, doutor Zé Paulo, como que você trata mastite? Qual? Não, eles não vão pedir tratamento, mas ele quer que ele domine as orientações básicas preventivas, entendeu? Eles não vão pedir tratamento. Então, por isso que a gente nem entrou sobre doenças, sobre complicações, porque não é esse o enfoque. Tá bom. Nina, quer perguntar alguma coisa? Doutor Paulo, quer falar alguma coisa? Quer complementar alguma coisa, José Paulo? Queria só agradecer, achei ótimo, fiz uma baita de uma revisão. É importante que a gente continue fazendo com que todos no hospital façam essa revisão com vocês. Eu vou falar de novo para o grupo dentro lá da maternidade, para os colegas também das outras áreas, porque é sempre muito bom a gente relembrar coisas e por que não dizer que a gente também está aprendendo coisas novas, né? Aprendi coisas novas aqui, Ana. Parabéns, viu? Muito obrigado. Eu só, doutor Paulo, só falar uma coisa importante aqui que eu não falei. Os casos das mães que faz plástica de mama ou põe prótese, né? Um dia desse eu estava atendendo uma mãe que tinha prótese. A prótese de mama, ela não altera o fluxo de leite, nada. A mãe consegue amamentar normalmente. Mas depende de uma coisa, por que ela botou a prótese? Então, eu estava conversando com a mãe estava no 7º dia, eu fiz massagem, saiu bem pouquinho leite. Daí eu falei, mãe, você tem a prótese, mas por que você botou a prótese? Daí ela disse, olha, a minha adolescência, eu tinha um tórax como fosse masculino, eu não tinha nada, só tinha assim, auréola e tal, então era lisa. Então, ali você pode perceber que a mãe provavelmente tem uma genesia, uma deficiência de glândulas mamárias. Então, ela botou a prótese para ficar com a mãe. Então, daí realmente eu disse, olha, mãe, pelo que você está me contando da tua história, geralmente as mães de prótese, elas produzem leite suficiente, mas no teu caso, realmente o teu pediatra prescreveu o complemento, e eu acredito que você vai precisar do complemento. Você vai dar as 2 mamas, está saindo um pouco de leite, mas se você não der o complemento, esse neném vai ficar desnutrido. Porque daí você tem que saber a história da mãe. A mãe, por exemplo, que tinha muito seio, fez uma plástica. Então, dependendo do tamanho da plástica, do tamanho de tecido glandular que foi tirado, às vezes a quantidade do volume é alterada. Então, a mãe consegue amamentar com plástica, consegue. Mas, às vezes, o bebê não tem o volume suficiente. Então, normalmente, as mães de plástica, elas não têm o volume suficiente. Tem algumas que até conseguem. Então, a gente não vai obrigar essa mãe a amamentar exclusivo e deixar uma criança ficar desnutrida, ficar com déficit de peso, com cérebro desenvolvendo. Mas, assim, ela consegue amamentar. Nós já tivemos no alojamento uma mãe que fez plástica e também ela fez uma plástica em toda a região aureolar, o mamilo mudou de lá. Então, o que aconteceu? O médico, quando fez a plástica, ele obstruiu todos os ductos. Então, o que aconteceu? O leite não saía nada. Então, ficou dias tentando e não saía nada. Tiveram que fazer inibição da lactação, porque ficava parado e não saía, entendeu? Então, assim, tem que ver como que foi feita essa plástica. Mas, normalmente, elas amamentam. Daí, a gente orienta essas mães que, quando ela vai dar o complemento, essa mãe da plástica, que ela dê por translactação. Então, põe a sondinha, põe no frasquinho, o neném suga e vai puxando. Ele vai... Normalmente, eles precisam de complemento. Então, a gente não pode também ser radical, não, é 6 exclusivo. Mas tem as exceções, que se não for bem cauteloso, você vai prejudicar o desenvolvimento daquela criança. E outra coisa também, e tem aquelas mães que têm a mama bem afastada e tem uma auréola imensa. Então, ali mostra também uma característica de hipoplasia mamária, entendeu? Assim, ela tem assim, os seios afastados, a auréola é enorme e pendular. Essas mães, geralmente, é uma característica de mãe que tem... É raro isso, não é uma coisa comum, é muito raro. Mas existe essa situação. Essas mães geralmente saem quase nada de leite, porque ela tem uma genesia de glândula mamária. Alguma pergunta mais? Doutor José Paulo, quer complementar alguma coisa? Então, está aqui. Só te dar os parabéns. Tá, obrigada. Nina, então, eu queria te agradecer. Hoje é o 2º dia que você está aqui com a gente. A gente teve 50 pessoas hoje na sala. E, embora seja uma iniciativa da Coordenação Técnica de Enfermagem, quando o conhecimento ele é transversal e útil para outras categorias, a gente abre.
e graças a Deus temos muitas categorias aqui dentro, a gente tem médico, a gente tem farmacêutico, a gente tem copeiro, a gente tem também, que eu já achei aqui, fisioterapeuta. Então, tem muita gente aí de outras categorias participando e bebendo junto aí desse conhecimento que você traz para a gente hoje. Queria te Mariana, agradecer. Você falou do copeiro, porque quando os avaliadores chegam também, o que se espera nas normas de de criança? Que até o porteiro lá da entrada, ele tem que ter uma noção do que é. Senão ele vai dizer, que bom que você está usando mamadeira, que bom que você está usando chupeta, porque eu também uso no meu filho, porque isso é bom. Então, assim, se ele não é orientado, se ele não sabe, ele pode passar uma informação. A pessoa está ali limpando o chão, ela pode ver a mãe usando chupeta, aquela menina da limpeza tem me diz, mãe, você sabe que é perigoso por causa disso, eu fiz um curso, entendeu? Então, assim, é importante que todos saibam. Por isso que os famílias da criança quer incluir os não leigos dentro, né, de apoio, principalmente aqueles que vão entrar no alojamento conjunto para fazer a limpeza, as guardinhas ali da portaria, que recebe essas mães, elas estão também fazendo o curso, porque é importante, entendeu? É uma exigência, inclusive. Então, acho que a gente atingiu o objetivo, Nina, porque a gente realmente conseguiu aí, os copeiros todos, veio uma equipe muito grande, eu acho que todos se inscreveram, eu estou acompanhando lá a lista de inscrição. Mariana, e essas pessoas do apoio, da Copa, da limpeza, coisa assim, ou da segurança, eles não são obrigados a fazer o curso de 20 horas. Sim. Eles precisam de um curso de sensibilização de torno de 1 hora. Então, esse é o curso para eles. É um resumo de tudo. Essa é a importância desse curso Pocket aqui que a gente está fazendo, esse treinamento, né? E então, para o profissional que já fez, é uma atualização. Né? Sim, sem dúvida. Te agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que participou, dizer que eu coloquei lá no chat o link do pós-teste. O pós-teste, ele é simples, ele está em cima do que a gente falou aqui. Ele serve de indicador e de reforço, né? Que quando a gente erra alguma questão lá na hora, já corrige qual é a resposta correta. Então, a gente consegue reforçar aquilo que, por acaso, passou batido. Tá bom? Agradeço a todos. Vou pedir para ligarem as câmeras para a gente bater uma foto, pode ser? Do dia de hoje? Sexta-feira à tarde, todo mundo já pronto para o final de semana, mas aqui, né? Junto, se atualizando. Vamos lá, liguem as câmeras, deem aquele sorriso bonito. Deixa eu ver aqui, função. E quero dar os parabéns para você, Mariana, excelente moderadora. Obrigada, Nina. Vamos lá? Podemos? Todo mundo ajeitou aí os cabelos? Todo mundo lindo? Por favor, né, gente? Que depois eu boto essas fotos no relatório. Eu não guardo só para mim, não, hein? Já aviso. Boto na mídia. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Oi! Obrigada. Obrigada a todos. Bom final de semana. Não deixem de fazer o pós-teste. Qualquer coisa que precisarem, entrem em contato com o e-mail da Educação Continuada, que eu vou respondendo e a gente vai resolvendo. E o próximo é dia 30. Doutor Paulo, o próximo é dia 30. É bom que todo mundo divulgue para os outros colegas. Dia 30 já é terça-feira, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Então, vou fazer hoje. Podemos fazer agora o teste. Não, isso. Agora. Vamos começar agora. O final de semana sem Nunca deixa para amanhã. Isso. Valeu, obrigada, gente. Obrigado mais uma vez. A maioria tem tirado 10, né, Mariana? Tem, Nina, tá dando certo, tem esse treinamento, porque o pessoal tá tirando nota boa. Isso quer dizer que, né, prestaram atenção, que a aula foi boa. Então, estamos dentro do que queremos. E no teste a gente está pedindo mais as coisas. O teste vai para o e-mail? O teste, não, eu mandei aqui pelo o link aqui pelo chat. Aí é só você clicar no link, tá? Tá bom. Já faz na hora. Colocar mais em cima, a gente dá no pronto, comprar um negócio
Deixa eu tá?